bem? Eu sou o Carlos. E eu sou o Stênio. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o quê? Teclado! É isso mesmo. É esse instrumento aqui que muita gente usa. E a gente tá aqui pra falar algumas funções que o teclado faz numa banda. E não é igual quando você tá tocando sozinho. E também... a gente vai falar sobre as aplicações que a gente usa no conteúdo das músicas. É isso. Alguns efeitos e algumas coisas que a gente faz geralmente na pós-gravação ou às vezes quando a gente tá tocando mesmo. Então é isso. Fica com a gente. Beleza, então a gente vai começar agora do básico, que é a primeira coisa que a gente está aprendendo quando a gente vai começar a tocar o teclado. Que vai ser o quê? O piano. Tá. O piano ele tem um som muito único que vai ser fácil de ser reconhecido. Só que o piano ele tem um problema, que às vezes ele vai embolar com outros instrumentos que são nas mesmas regiões. Por exemplo, nas regiões médias e também nas regiões agudas. Então não vai ser o tempo todo que vai ser usado um piano marcado, por exemplo. E também não vai ser o tempo todo que ele vai atuar nas zonas agudas. Beleza? Então tem que maneirar às vezes para você ter um melhor aproveitamento do piano na sua música. Ele também vai vir de uma zona mais clássica, que são aquelas composições, por exemplo, de Chopin, de Beethoven. E para uma banda, na maioria das vezes, isso não se encaixa. Claro que não é uma lei que você não pode usar o piano, mas é uma coisa que não vai ser tão usada. Então, outro timbre que a gente vai falar agora vai ser os strings, que é o quê? Ele é meio que uma simulação de som de cordas. Por exemplo, violino, violoncelo e instrumentos que geralmente são de músicas clássicas. A função dos strings vai ser basicamente preencher o espaço, como por exemplo assim. Beleza, só que o strings ele tem um som muito forte. E como a gente está falando aqui sobre a utilização do teclado em uma banda, muitas vezes a gente não vai poder fazer esse string soar tanto. Mas ele vai fazer basicamente a função parecida do próximo timbre que a gente vai falar, que é os pads, que são coisas parecidas que fazem a função de preencher esse espaço e dar um som de ambiência. O strings ele faz a função também de fazer uma base para instrumentos que vão soar mais melódicos. Por exemplo, quando tem alguma melodia marcada, algum riff, no exemplo de guitarra, e ele faz esse preenchimento da música para não ficar algo seco. Então, o próximo time que a gente vai falar é sobre os pads. Como eu disse, ele vai ter algumas funções parecidas com o string, só que com alguns diferenciais. O string ele vai tentar simular sons de cordas, já o pads não. Ele vai preencher esse espaço com sons ambientes e os pads também não possuem um som único e não possuem um som próprio. O pad também é chamado por alguns músicos de caminha, que vai fazer a função de dar base a outros instrumentos. Por exemplo, assim. Então, ele vai dar esse som meio on no espaço e vai fazer com que outros instrumentos apareçam mais.
também que o teclado faz numa banda são instrumentos que ninguém espera que ele faça, que são, por exemplo, simulações de instrumentos de cordas, instrumentos metálicos, percussivos e também alguns sintetizadores. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre os efeitos que a gente usa. Os aplicativos que podem melhorar um pouco sobre as músicas que a gente usa, principalmente durante as gravações. Bom, eu tô aqui no aplicativo Walkband e a gente vai falar sobre como ele funciona. O Walkband, ele é meio que um aplicativo sobre produção musical. Você pode vir aqui e fazer qualquer tipo de música no seu gênero. Um exemplo, você pode vir no sintetizador de faixas. Aqui você pode criar uma canção no formato que você deseja, colocar o nome do seu arquivo. E aqui você pode colocar qualquer tipo de instrumento, teclado, baixo, guitarra, sintetizador, ou pode até colocar em torno de loops, onde já vem preparado certos toques, como por exemplo esse aqui. E com isso você pode criar qualquer tipo de música, dependendo do seu gênero, do seu gosto. Você pode ter um certo ambiente de produção musical. Lógico que uma produção musical não é fácil de se fazer. Sempre vai demorar conforme você vai aprendendo como cada função do próprio aplicativo funciona. Dependendo da sua produção musical, você pode escolher um certo tipo de instrumento, como por exemplo, a bateria eletrônica. Você pode selecionar um dos instrumentos aqui, como você está vendo, e você pode selecionar conforme o estilo que você quer. Um exemplo, você pode colocar em vários estilos: jazz, dance, hip hop, percussão ou até o próprio rock. No meu caso, eu coloco o hip hop para certas musiquinhas. Vamos colocar aqui. E com isso você pode criar sua música conforme você vai gerando ela, ou pode colocar em um certo loop que vai ficar gerando a sua percussão. Então é isso, gente. Esperamos que tenham gostado do vídeo e que também tenham entendido sobre o conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário e compartilhe para os seus amigos. Isso, se inscreva no canal e é isso. Beijo, tchau.